meu nome é Fagner Dantas, esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. E hoje retomamos aqui nosso diário de leitura da grande obra de Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Esse que é um livro publicado em 1940 e é um dos responsáveis aí pelo Ernest Hemingway ter sido o ganhador do Prêmio Nobel de 54. Então a gente já está aqui fazendo a nossa quinta semana de leitura desse super clássico e a gente vai discutir o que a gente descobriu nessa última semana de leitura. Esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Aqui é o nosso espaço de discutir livros, de refletir sobre livros, principalmente de refletir sobre o que os livros podem representar para a gente enquanto elementos de enriquecimento pessoal. Então, se você quer se tornar uma pessoa melhor, se você quer se tornar uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais capaz de transmitir o que de fato você pensa a respeito do mundo, a respeito das pessoas, a respeito de tudo que você possa pensar, certamente os livros podem ser instrumentos fundamentais nesse processo de construção de repertório de comunicação. Então acho que esse é um dos elementos aqui que a gente sempre frisa na importância da leitura, não só a leitura pelo prazer, a leitura pela fruição literária, mas também a leitura como uma forma de enriquecimento da sua pessoa, do seu conhecimento, do seu repertório. Acho que esse é o elemento que a gente sempre busca valorizar na nossa prática de discussão literária. Vamos então retomando aí a nossa discussão. Essa aqui já é a quinta semana de leitura aqui do diário de leitura de Por Quem os Sinos Dobram. Né? Já estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube as quatro primeiras partes, as 4 primeiras semanas, explicando que essa aqui é a nossa leitura de calhamaço. Né? Então, esse é o primeiro calhamaço que vamos ler em 2026, Por Quem os Sinos Dobram. Né? Já colocamos aqui no nosso canal do YouTube também os nossos 18 livros para 2026. E nesses 18 livros tem lá os nossos 4 calhamaços. Esse aqui é o primeiro. E os calhamaços nós sempre reservamos a leitura matinal, ou seja, aquela leitura de 5 às 6 da manhã. Então, sempre buscamos fazer durante toda a semana. Claro que alguns dias conseguimos, outros não. Então, sempre buscando ler em torno de 45 a 50 minutos. Também alguns dias conseguimos, outros não. Mas, fundamentalmente, a leitura é a permanência, é a prática permanente, é a prática consistente da leitura. Então, muitas vezes você não vai conseguir fazer naquela programação que você pretendia, mas o mais importante é não parar de ler, não desistir da leitura. Esse é o ponto fundamental. Então, já que nós avançamos até aqui, sigamos então a nossa trajetória de descobrir o que é que anda aprontando Robert Jordan e seus amigos aqui, o Anselmo, a Pilar, a Maria, o Pablo, que não é tão amigo assim. Então vamos descobrir aqui, vamos continuar descobrindo o que é que tem nessa grande obra da literatura mundial, Por Quem os Sinos Dobram. Vou começar aqui então retomando a nossa conversa. Esse aqui eu estou com o nosso roteiro aqui já arrumado. Então trata-se da nossa quinta semana. Essa quinta semana ela foi do dia 9/2 até o dia 13/2. E nessa semana nós conseguimos ler em apenas 2 manhãs. Como eu disse, faz uma programação de ler em todas as manhãs, mas às vezes não é possível. Não importa. O importante é a gente continuar mantendo o foco na leitura e não desistir da leitura. Foram lidas apenas 26 páginas, normalmente bastante abaixo da nossa meta semanal de 50 páginas por semana. Nessa quinta semana, nós lemos 26 páginas. Então, as outras 4 partes já estão aqui. Vamos iniciar então nossa quinta parte de leitura, nossa quinta semana de leitura, nosso diário de leitura sobre Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Vamos retomar aí, nós reiniciamos então no dia 17, o nosso 17º dia de leitura. Foi no dia 9/2, 9 de fevereiro, nós iniciamos a leitura às 5h48, já bem tarde, né? Nossa leitura normalmente começa às 5, 5h10. Nesse caso, nós começamos às 5h48 e começamos a página 245. O que é que nós descobrimos aí? Começamos nesse trecho aqui, reafirmando uma informação que já era conhecida, mas que tem um elemento a mais aqui. A informação que já era conhecida é que Robert Jordan, nessa circunstância que ele está aqui, ele volta a pensar na importância naquele projeto de escrever um livro. Ele volta a falar disso, com tudo que está me acontecendo, vou escrever um livro. Então a gente retoma aquela ideia que já tínhamos visto anteriormente, de que o Robert Jordan, ao que tudo indica, é alguém também ligado à área de escrita, né? Alguém que produz, um autor de livros, alguém que quer se tornar um autor de livros. Uma outra coisa interessante é que ele também diz nessa passagem aqui na página 245, que ele vai ganhar a vida ensinando espanhol. Ele vai voltar a ganhar a vida ensinando espanhol. Depois que a guerra acabar, ele vai voltar a ganhar a vida ensinando espanhol. Então isso quer dizer uma outra informação que até então acho que a gente não tinha,
que ele é um professor de espanhol. Ele dá aula de espanhol. Ele dá aula de espanhol na Espanha, ele dá aula de espanhol nos Estados Unidos. Isso aqui ainda não está muito claro, pelo menos o que foi entregue. Mas nesse comecinho aqui, dessa nossa quinta semana, na página 245, a gente já descobre essas duas informações. Primeiro, que ele realmente pretende escrever um livro, então tem aí alguma carreira literária em vista. E segundo, que ele dá aula de espanhol. Então, é um professor de espanhol, é alguém que lida com essa questão de ensino. Dois novos personagens também são mencionados aqui pelo Jordan. Ele fala, em comparação com o Pablo, né, esse seu arqui-inimigo, vamos dizer assim até agora, ele coloca que o Pablo ele é parecido com o Lerroux. Lerroux parece ser um personagem francês. Ele fala aqui que o Lerroux seria bem parecido com o Pablo. E também que o Prieto seria tão mal quanto o Pablo. Então Lerroux e Prieto são dois novos personagens que estão sendo colocados aqui pelo Robert Jordan. E podemos ter aí aquele velho gancho narrativo, né? A gente vai ficar com a dúvida. Quem é Lerroux? Quem é Prieto? Então a gente já fica com esse elemento aqui. É uma forma também do autor capturar a nossa atenção. Nas reflexões que ele vem fazendo aqui também nesse início dessa parte que a gente retomou aqui, ele compara a questão política com a questão religiosa. Então ele fala esse fanatismo político, ele compara com um fanatismo religioso, tanto que ele se coloca dessa forma. Ele havia se tornado um fanático político, como um crente batista. Ele usa essa expressão, como um crente batista. Então ele faz a relação aí entre o fanatismo religioso e o fanatismo político. Seguindo adiante, ele coloca algumas citações que dão a entender também, e aí conectando com aquela questão de ser professor de espanhol, que ele é alguém bastante culto. Ele cita, por exemplo, ele cita Mayakovsky, ele cita a Batalha de Termópilas, ele cita Horácio. Então dá a entender que ele é uma pessoa estudada, ele é alguém que tem uma educação, vamos dizer assim, uma educação vasta, né? Um homem de fato culto. Mas tem um detalhe importante. Nessas citações que ele faz, de Mayakovsky, da Guerra das Termópilas, de Horácio, ele se coloca como não querendo ser um Marte de guerra, um herói de guerra, alguém que se sacrificou pela guerra. Isso dá a entender um pouco diferente do que a gente via até então vendo do Robert Jordan, pelo menos do que ele se declarava, como alguém que estava disposto a tudo, né, para realizar sua causa, para vencer a guerra, para dar sua contribuição na guerra. Então, me parece que essa visão do Robert Jordan começa a mudar um pouco aqui nesse trecho. Ele começa a dizer que ele não quer ser um Marte de guerra. Pelo contrário, ele quer passar um bom tempo com a Maria. Então, a relação entre o valor da causa, a causa política pela qual ele está lutando, e esse elemento sentimental, né, essa relação que ele vem desenvolvendo com a Maria, com também essa rebelde que está ali no grupo do Pablo, parece que começa a pender mais para o lado da emoção do que para o lado da razão. Novamente diferente do Robert Jordan que a gente vem acompanhando ao longo aqui do livro. E tem uma passagem interessante que é interessante você pegar por outras leituras, né, por outras referências, outros repertórios que a gente pode ter, mas a gente pega algumas coisas que não necessariamente estão escritas no livro, mas que se você tiver um bom repertório, um repertório amplo, você acaba pescando algumas coisas. Essa, por exemplo, é uma brincadeira que ele faz com uma frase famosa. Ele coloca que ele gostaria de se hospedar com a Maria num hotel e chegar no hotel e dizer assim, senhor e senhora Livingstone, eu presumo, né, chegando no balcão do hotel ali, o porteiro recepcionando, senhor e senhora Livingstone, eu presumo. Essa frase, senhor Livingstone, doutor Livingstone, eu presumo, é uma frase bem conhecida do meio aí dos exploradores, né, dos caras que são aventureiros, por conta do famoso caso do explorador escocês David Livingstone, que ficou um tempo desaparecido e quando foi encontrado aí por as suas buscas, alguém acabou se deparando com ele e aí disse essa famosa frase, reconhecendo, né, depois de muito tempo, ele estava perdido aí nas matas, explorando as terras distantes, ele foi reconhecido por uma dessas pessoas que estava buscando por ele e aí virou para ele e disse assim, Dr. Livingstone, eu presumo. Então é uma frase aí que ficou bem conhecida. E aqui o Ernest Hemingway, ele coloca esse easter egg, vamos dizer assim, esse segredinho para quem já conhecia essa frase do famoso Dr. Livingstone, eu presumo. Então ele coloca aqui, senhor e senhora Livingstone, eu presumo.
Então é só um detalhe interessante aqui da, da escrita do Ernest Hemingway. Bom, então aqui eu fiz questão de frisar, fiz uma questão de fazer como uma observação de que, de fato, essa ideia de não querer mais ser um mártir, não querer ser um herói de guerra, não vai, né, ela se contrapõe àquela visão que nós tínhamos do Robert Jordan, ou pelo menos que ele declarava nas passagens anteriores aqui do livro, que ele era alguém completamente dedicado à causa, né, disposto a morrer pela causa. Então parece que essa certeza, essa convicção, ela está sendo abalada um pouco. Ele fala aqui, para dar mais alguns detalhes, que ele gostaria de se casar com a Maria. Aí um detalhe bem interessante, ele gosta de se casar com a Maria. E essa reflexão dele sobre o casamento com a Maria traz um elemento também, mais um elemento da sua história. Ele bota aqui que ela seria, caso ela casasse com ele, ela seria a esposa do instrutor, caso ele retomasse o seu trabalho como professor na universidade em Montana, nos Estados Unidos. Então, aqui já temos mais uma informação importante. Ele não só é professor, como ele é professor numa universidade americana, no estado de Montana, provavelmente ensinando espanhol. Então, a gente já vai aos pouquinhos, a gente vai descobrindo, a gente vai captando alguns elementos a mais da vida do Robert Jordan. Mas tem outro detalhe interessante aqui, dentro dessa reflexão que ele está fazendo sobre esse momento, né, que ele está ali, poxa, e quando eu voltar, e quando acabar essa guerra, e quando eu voltar para o meu velho, né, para o meu velho emprego, ele coloca aqui que talvez ele não consiga o seu velho emprego de volta, porque ele já estaria, né, tendo em vista essa participação dele ao lado daqueles que lutavam contra o regime fascista na Espanha, ele já poderia ficar rotulado, ele até usa essa expressão, ele ficaria rotulado como um vermelho aí entendido como um comunista, né? E isso poderia ser um impeditivo para a sua retomada do seu emprego em Montana. Mas, ao mesmo tempo, ele também reflete que as pessoas em Montana, na universidade, nunca saberiam o que ele estava fazendo na Espanha, nunca cogitariam que ele estivesse ali em plena batalha, em plena luta dos rebeldes contra o governo fascista. Ele coloca aqui que ele também pediu uma licença em 1936 na universidade e que ele precisa retornar para a universidade antes do início das aulas, né, para que ele pudesse retomar o seu emprego. Então ele fala, até fiz questão de frisar aqui, é até uma maneira interessante, né? Parece que ele foi tirar umas férias na Espanha e daqui a pouco vai voltar antes que as aulas comecem. Ainda tem esse detalhe, antes que as aulas comecem eu tenho que voltar para a minha universidade, lá para a Universidade de Montana, para retomar meu emprego. Como se ele estivesse na Espanha de férias, quando na verdade ele está liderando um grupo rebelde para explodir uma ponte no meio de uma guerra. Então é interessante ver essa coisa. Não, preciso acabar meu trabalho aqui e retornar antes das férias terminarem, né? Antes que volte às aulas. É incrível mesmo. Bom, ele fala aqui que ele, quando foi para a Espanha, outro elemento interessante, que quando foi para a Espanha, ele trabalhou com construção civil. E que foi nesse ato de trabalhar com construção civil que ele começou a trabalhar com dinamite para demolição. Então isso aproximou dessa questão da dinamite, ele como um professor de espanhol, né, que não teria nenhuma relação aí com explosões, com esse tipo de coisa, mas quando ele foi para a Espanha, até talvez para aprimorar seu espanhol, ele acabou trabalhando ali com construção civil, com demolições e mexendo com pólvora. Então isso talvez seja a origem desse conhecimento que ele tem hoje, que ele estaria usando agora para ser esse detonador da ponte dentro da missão ali que está colocada para ele. Ele ainda fala aqui, novamente, aí referendando aquela história do livro. Ele fala que gostaria de escrever um livro melhor do que o outro. Então não estamos apenas aí, revela-se de fato, que não estamos de frente não somente de alguém que pretende escrever um livro, como de fato alguém que já tem uma carreira literária, porque ele já tem outros livros escritos. Então essa foi uma informação super importante. Então a gente já tem várias informações importantes aqui, nesse começo dessa nossa quinta semana. Que ele é um professor de espanhol na Universidade em Montana, nos Estados Unidos, que ele foi para a Espanha com uma licença da universidade, então, assim, ao que tudo indica, ele pretende retornar rápido, né, acabar logo o papel dele nessa guerra e retornar para Montana, e também que ele é um escritor com já alguns livros publicados, que ele quer escrever mais um livro. Então, fecha-se de fato essa informação de que ele é um escritor, além de ser professor de espanhol e além de estar ali metido em plena guerra civil espanhola. Mas, como sempre, e aí é um detalhe que está sempre voltando na nossa leitura aqui desse livro,
ele tem aqueles conflitos internos, né? Ele começa a pensar uma coisa, começa a desenvolver um raciocínio, e chega num ponto, ele volta atrás. Ele, opa, peraí, não é por aí, vamos botar o pé no chão. E aqui acontece a mesma coisa. Ele tem os seus velhos conflitos, ele está ali pensando em Maria, pensando em casar e tudo mais, tal. Só que ele assim, não, eu tenho que pensar somente no agora, né? Ele tem que estar focado no que ele tem agora para fazer, não no futuro lá na Liberdade Montana, não no futuro com Maria, mas no agora. E ele coloca que esse agora tem como principal elemento o negócio, né, a missão referente à ponte. E ele fala que essa missão já não está nada boa. Então ele já está dizendo aqui que ele tem... A gente viu vários elementos nas semanas anteriores, quando ele comenta, por exemplo, das dificuldades das próprias forças rebeldes, né? A incapacidade das forças rebeldes, a pouca quantidade de pessoas efetivamente capacitadas ali no lado dos rebeldes. Então isso é um elemento que também já trouxe uma preocupação para ele. Trouxe uma preocupação também para ele quando ele ficou sabendo, através de uma dos rebeldes ali, de que já existiam informações sobre a detonação da ponte. Então é um outro elemento complicador, né? Além disso, aquela movimentação toda de aviões, de veículos. Então tudo isso faz com que ele diga que o negócio da ponte já não está bom. Então já é um elemento de preocupação a mais. Bom, ainda nessas idas e vindas, das reflexões do Robert Jordan, ele volta a pensar em Maria, volta a pensar no amor que ele tem por Maria, mas que ele não imaginava, né, quando ele foi para a Espanha, não imaginava se envolver com uma mulher espanhola. E acabou, de fato, né, no primeiro momento ali, que ele viu Maria no acampamento do Pablo, ele já se sentiu atraído por ela. Ele também demonstra conhecimento em várias línguas, não só no espanhol. Ele fala que tem algum conhecimento de francês, algum conhecimento de alemão. Então fiquei me perguntando se também isso não seria um gancho narrativo meio indireto aqui. Será que esses conhecimentos em outras línguas, além do espanhol e do inglês, podem ser úteis? Vão poder ser úteis para o Robert Jordan? Lá na frente, será que ele vai precisar usar alguma coisa de francês, usar alguma coisa de alemão? Ele já deixou essa pista aqui, de que ele conhece um pouco de alemão e de francês. Bom, ele ainda pensa no absurdo da vida, né? Ele vai refletir aqui que é que ele está ali, ele como um professor, e agora está no meio de coordenando ali um bando mal agembrado para explodir uma ponte no meio da Guerra Civil Espanhola, e ainda apaixonado por uma mulher como Maria que ele nunca imaginava. Então ele fala um pouco dessa coisa, essa loucura que é a vida, né? E que ele também coloca que ele, assim que viu Maria, ele ficou desarmado. Então não foi nenhuma situação, vamos dizer assim, meramente como ele se coloca aqui, que Pilar, né? Pilar que é essa chefe, né? Essa líder lá do bando do Pablo, que meio que empurrou a Maria para os braços do Robert Jordan. Ele fala que não, que na verdade não foi a questão de Pilar empurrar não, mas que ele, assim que viu Maria, ele já ficou desarmado. Então é informação também importante. E aí volta aqueles mesmos conflitos psicológicos. Ah, não, mas sou apaixonado por Maria, gosto de Maria, mas tenho que lidar com a realidade. A realidade é que eu não vou ter um envolvimento com Maria, eu não vou ter essa relação não vai poder florescer. Ela está fadada ao fracasso. Então ele volta a ficar nessas idas e vindas, né? E ele fala que por conta disso, por ele saber que essa relação com Maria não vai se prolongar, não vai demorar muito, ele precisa compensar a falta de tempo com a intensidade no momento. Achei isso bem interessante também, essa coisa de você condensar, né? Já que você vai ter pouco tempo, que você use bem, use de maneira intensa aqueles poucos momentos que você vai ter com aquela pessoa amada, no caso dele aí, com a Maria. E também ele tem um detalhe interessante que ele fala que dá um exemplo, né, de como esse tempo curto, mas é de um grande compromisso. Ele chega a usar aqui até os sacramentos do casamento. Ele fala assim que ele viveria apenas duas noites com Maria, mas seriam 2 noites para amar, honrar e respeitar, no melhor e no pior, na doença e na saúde, até que a morte os separe. Ele até usa essa expressão, né, uma expressão dos sacramentos do casamento, para retratar a intensidade daquela relação curta que ele imagina de 2 noites com a Maria. E ele menciona, nesse caso, o Goltz, aquele comandante que ele teve, né, que a gente já viu em vezes passadas aqui, em outros momentos aqui do nosso diário de leitura. E ele fala do Goltz com aquela admiração, né, que ele já tinha demonstrado antes que ele tinha pelo Goltz, e fala também que essa questão da intensidade, que foi o Goltz que diz que na guerra é preciso agir com intensidade, porque você não sabe, né, o dia de amanhã.
Então, esse foi o fim aí da nosso 17º dia de leitura. Nós encerramos esse 17º dia às 6h38 e encerramos na página 252, lendo apenas 8 páginas. Né? A gente começou bem tarde esse 17º dia, por isso, uma quantidade reduzida aí de páginas. Nosso 18º dia foi no dia 10 de fevereiro. Começamos às 5h12. Aí já começamos bem pertinho aí do nosso horário normal, 5h12. E começamos da página 253. Os conflitos internos, a gente continua naquele mesmo momento ali do Robert Jordan refletindo sobre a sua situação, sobre a Maria, sobre a situação da ponte. E ele volta a ter essas reflexões, né? E ele gostaria de sentir o que sentia por Maria a vida toda. Ele gostaria de sentir isso que ele sente hoje, né? Que ele consegue perceber que ele sente hoje por Maria, ele gosta de sentir a vida toda. Mas, na verdade, ele só tem o agora. É aquela discussão que a gente já vinha das outras páginas passadas, que é essa coisa de você ter pouco tempo, e por ter pouco tempo, você precisa condensar aquela intensidade no momento que você tem disponível. Jordan, então, começa a conversar com Maria, eles estão ali, né, naquela situação, estavam os três juntos, né, voltando ali do acampamento do El Surdo para o acampamento do Pablo. A Pilar se separou deles e o Jordan e a Maria ficaram juntos. E aí o Jordan está fazendo essas reflexões e em um determinado ponto ele começa a conversar com a Maria. E nessa conversa com a Maria, ela pede que ele a ensine a usar uma arma de fogo. E por um desejo bem estranho. Ele diz que, em caso de necessidade, ela poderá atirar nele caso ele seja preso. Lembrando, obviamente, do caso do Kaschikin. Kaschikin é aquele outro agente, né, também rebelde, que o Robert Jordan disse que precisou matar, porque ele foi preso, ele foi de certa maneira, iria ser capturado ali, e na hora do aperto, certamente já havia alguma pactuação entre eles, o Jordan matou o Kaschikin, para que ele não pudesse aí dar nenhum segredo, não ser torturado, esse tipo de coisa. Então aqui, lembrando isso, a Maria fala que ele ensine a Maria a usar uma arma, porque em último caso, ela poderá atirar nele em caso de captura. Então, mostrando o quanto ficou na mente dela essa visão do Robert Jordan matando, né, o Kaschikin, né, seu grande amigo, né, seu companheiro ali de causa. Então eles estão voltando, estão retornando, e os dois acabam vendo lá na frente a Pilar deitada. E a gente vai lembrar que a Pilar já tinha se separado deles com algum certo mal-estar, com pálida, né, quase desmaiando, e ela resolveu se separar deles e foi para frente lá, seguiu adiante pro acampamento. E quando eles veem a Pilar deitada, eles já imaginam que aquele mal-estar que ela estava sentindo teve alguma consequência grave. Então eles saem correndo para ver o que está acontecendo. Chegando lá, ela diz que não é nada, deixa para lá, que ela está bem. Mas, novamente, aí temos um possível gancho narrativo. Será que esse mal-estar de Pilar, que já tinha aparecido anteriormente, né, e agora com esse susto aqui dela desmaiada, dela deitada, aí ela diz que não tem nada, não tem nenhum problema, mas será que isso pode ser alguma coisa a mais aí? Será que pode ter alguma coisa lá na frente, essa doença da Maria, da Pilar, vai se revelar na frente de uma maneira mais drástica, mais definitiva? Então isso também me parece ser um bom gancho narrativo para a gente ficar atento a essa questão da Pilar. Aí tem um momento tenso também nas discussões, e a gente já viu aqui que o Ernest Hemingway ele é mestre em criar esses momentos de tensão. Aqui tem um momento de tensão quando a Pilar, meio que brincadeira, ali meio que jocosamente, fala, né, pergunta a Maria como foi a noite, como é que eles passaram a noite juntos. E a Maria, de maneira meio tímida, né, meio constrangida, não gosta daquela brincadeira, meio que tenta sair, e a Pilar fica insistindo com ela para ela falar o que aconteceu, falar como foi a noite com ele, com o Robert Jordan, até o ponto do Robert Jordan também se intrometer. Diz, olha, deixa ela em paz, tal. E a Maria manda ele para aquele lugar, né, ou melhor, a Pilar, né? A Pilar manda ele para aquele lugar e tal. A conversa dela é com a Maria, que ele não se meta. E nesse momento ele chega a pensar, chega a ter vontade de esbofetear a Pilar. E ele pensa, tenho vontade de esbofetear, mesmo que isso cause um prejuízo, um risco para a missão. Então, novamente, eu acho que são vários elementos que estão sendo acumulados aqui pelo Ernest Hemingway para fazer a gente verificar que está havendo uma mudança na personalidade, no caráter do Robert Jordan. Novamente, o que era impensável para ele, né, que ele estava disposto, inclusive, a matar o Pablo, para que o Pablo não arriscasse nada, né, com relação à missão,
Aqui agora ele diz assim, que estaria disposto a bater na Pilar, mesmo que isso comprometesse a missão. Então é uma mudança grande aí na relação do Robert Jordan com a missão, inclusive talvez colocando até a Maria, né? Para defender a Maria, ele seria capaz de colocar a missão em risco. Isso é uma mudança bem significativa em relação ao que a gente via do Robert Jordan antes. De qualquer forma, a Pilar fica insistindo com a Maria até o ponto que a Maria desiste e confessa que de fato os dois passaram a noite juntos, tudo mais. E nessa insistência com a Maria, da Pilar com a Maria diz assim que a terra se moveu, né? Como se dissesse naquele momento do amor entre eles ali, né? Que eles estavam juntos ali, fazendo amor provavelmente. Ela sentiu a terra se mover. Expressão interessante, né? E não só interessante, como a Pilar pergunta também para o Jordan se ele sentiu a mesma coisa. Ele fala que sentiu a terra se mover. E ela acha isso muito interessante, muito estranho. E ela fala que isso é muito raro. Essa sensação é como se fosse talvez um auge, né? Um êxtase assim, além do normal. E ela até pergunta se o Robert Jordan teria sangue cigano, né? Se ele teria sangue de ciganos, teria descendência de ciganos. O Robert Jordan diz que não sabe. Mas o que dá a entender é que essa sensação, esse auge, né? Essa sensação física exacerbada, essa sensação da terra se tremer, seria algo que teria a ver com ciganos. E ela ainda fala que isso é muito raro, que aconteceria apenas 3 vezes ao longo de uma vida. E ele pergunta, o Robert Jordan, ainda com aquela situação que nós já vimos várias vezes, ele pergunta se essa ideia de que só se repetiria 3 vezes tem a ver com a leitura que ela fez da mão dele. Lá atrás a gente já viu isso, né? Que ela leu a mão do Robert Jordan, viu alguma coisa lá e não quis dizer a ele o que ela viu. E aí ele volta a insistir, de vez em quando ele volta a insistir, né? O que é que você viu na minha mão? O que é que você viu na minha mão? E agora ele pergunta novamente. Quando ela fala, porque isso é uma coisa muito rara, só acontece 3 vezes na vida de uma pessoa. Ele pergunta, você viu isso na minha mão? E ela, não, isso é um fato conhecido. Ela sempre sai de banda quando ele pressiona para saber o que foi, afinal de contas, que ela viu na mão dele. Um ou outro gancho narrativo, porque certamente a gente está todo mundo esperando para saber o que de fato ela viu nas mãos do Robert Jordan. Seguindo adiante, ele pede que Pilar pare com esses mistérios e vamos, né, menos mistério e mais trabalho, a expressão até que ele usa. E aí finalizamos o capítulo 13 e vamos entrar no capítulo 14. No capítulo 14, os 3 então, né, Pilar, Maria e Robert Jordan, retornam ao acampamento do Pablo e quando eles retornam já está nevando. Lembrando que foi informação que, acho que foi a Pilar que mencionou, né, olha, acho que vai nevar. O Robert Jordan até achou estranho, nevar nesse período do ano. Ele disse, vai nevar. E de fato, quando eles estão chegando, já está nevando. Quando eles chegam no acampamento do Pablo, já está nevando. Robert aí fala com o Pablo, né, encontra com o Pablo e pede que ele o acompanhe, vão Pablo e Robert Jordan, para render o Anselmo e o Rafael, que estavam lá vigiando a estrada, né? A gente já viu anteriormente que o Robert Jordan tinha orientado os dois a vigiar a estrada. E Pablo se recusa aí, diz, não vai, porque com essa neve já devem estar voltando. Então, novamente, o Pablo, com aquela rusga, né, aquela rixa ali, ele com o Robert Jordan. Pablo, inclusive, comemora o fato de estar nevando, porque isso iria comprometer ali os planos do Robert Jordan. E o que deixa o Robert Jordan muito irritado, e ele, por estar irritado, começa a falar em inglês e não em espanhol. O que ele sabe que vai irritar Pablo, como de fato irrita. Então, é só para mostrar, acho que o Ernest Hemingway aqui, ele está apenas consolidando essa rixa que a gente já viu que ela está formada aqui entre o Robert Jordan e o Pablo. Robert Jordan então pergunta ao Pablo, né, por quanto tempo ele acha que vai nevar. E Pablo diz que acha que por uns 2 dias. E o Robert Jordan pergunta como é que ele sabe, né, como é que ele tem esse feeling de saber quando é que vai nevar, quanto tempo vai nevar. Ele fala que foi caminhoneiro. Isso eu acho que é interessante também, mais uma informação interessante sobre o Pablo. Ele foi caminhoneiro e negociava cavalos em Saragoça. E foi em Saragoça que ele conheceu Pilar, que na época era companheira de Finito de Paciência. Finito de Paciência que nós já tínhamos visto antes, quando Pilar lembrou, né, teve aquelas lembranças, aquelas memórias da sua época em Valência. E ela sempre falava do Finito, o Finito, justamente Finito de Paciência, toureiro, que era o companheiro de Pilar, e quando o Pablo se encontrou com ela em Saragoça. Jordan então pergunta ao Pablo como ele entrou para o movimento, né? Como é que foi a
a entrada dele, a conscientização política dele, ele passou a ser um rebelde ali dentro da Guerra Civil Espanhola, e ele fala que sempre foi de esquerda e a favor da República. E nós encerramos aí nosso segundo dia, né? Foi o fim do nosso 18º dia de leitura, foi encerrado às 6h12, nós lemos até a página 270, num total de 18 páginas nesse segundo dia. Então esse é o fim da nossa quinta semana, só demos 2 manhãs, foram 2 manhãs de leitura, foram desde a página 245 até a página 270, portanto, 26 páginas no total, bem abaixo da nossa média, e nós precisamos melhorar essa média, já que nós queremos concluir esse calhamaço em 3 meses. Esse é nosso objetivo, é concluir em 3 meses, para que nós possamos ler a cada 3 meses um calhamaço, concluindo aí o ano de 2026 com 4 calhamaços. Então precisamos melhorar muito essa média, se a gente quiser concluir a nossa projeção aí de 4 calhamaços ao longo do ano. É isso, a gente vai retornar aqui então na semana que vem, com a nossa 6ª semana de leitura. Espero que uma semana mais produtiva, com mais páginas lidas e mais coisas descobertas sobre esse fantástico livro que é Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Então fiquem conosco aqui para continuar seguindo as aventuras de Robert Jordan, Anselmo, Pablo, Pilar, Maria e toda a turma que está aqui na mente do Ernest Hemingway e finalmente nas nossas mãos e aqui também no nosso canal do YouTube, no Prazer em Conhecer Lipe. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu like, seguir a gente, se inscrever aqui no canal do YouTube para ver esse e outros vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no nosso canal, nosso acervo. Você pode certamente vai encontrar um vídeo para se apaixonar. E também segue a gente lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe, no Instagram, que lá o papo é quase diário sobre livros. Então, se você gosta de livros, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo, você está no Lipe, no Prazer em Conhecer Lipe. Livros, ideias e pessoas. É isso? Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.